Nós que ficamos aqui, eu queria convidar vocês a abrir a Palavra de Deus no livro de Provérbios. O livro dos Provérbios de Salomão. Nós vamos ler hoje o capítulo 3 e os versículos 5 e 6. Provérbios de Salomão, capítulo 3, versículos 5 e 6. Os provérbios são uma coletânea da sabedoria de Israel, que Salomão ele coletou, ele condensou a sabedoria do povo, ditados populares, a sabedoria que se tinha na época, das experiências da pessoa com Deus, as experiências das pessoas com a vida diante de Deus. Salomão fez um condensado dessas pérolas e escreveu o livro dos Provérbios para nós. O capítulo 3 é um dos meus preferidos, essa passagem é uma das minhas preferidas em Provérbios, a gente poderia ler o capítulo inteiro, mas, por tempo, a gente vai meditar hoje nos versículos 5 e 6. E eles dizem assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deixa eu ler mais uma vez. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu gostaria de orar com vocês. Feche os seus olhos para a gente poder orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado pela sua graça que é demonstrada a nós, inclusive através do compartilhamento da sua palavra, desse momento de nós podermos ouvir o Senhor. E que de fato seja, Senhor, a sua voz falando a nós. Esses irmãos não precisam ouvir as minhas opiniões, as minhas concepções do texto, eles precisam ouvir a sua voz, o seu Espírito Santo. E que o Senhor fale conosco, tenha liberdade de fala, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, nos levando à sua vontade, ao que desejamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o objetivo de todos nós, eu posso dizer isso com uma certa segurança, todos nós objetivamos ter uma vida boa. Às vezes, você não quer ser rico. Algumas pessoas não querem ser famosas, às vezes não tem esse tipo de vaidade. Mas todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo quer ter uma vida bem vivida, uma vida onde se aproveita a vida, onde se viva bem e se aproveite a vida. Uma vida, sobretudo, leve. Essa é uma palavra que eu tenho usado bastante e que eu desejo para mim e para vocês, que nós tenhamos uma vida leve, tranquila, onde as coisas aconteçam de forma orgânica. Não sei se vocês já passaram por experiências de que para algo acontecer parece um parto para acontecer, de tão difícil que é. E o meu desejo é que a vida seja boa, que a vida seja leve. E essa leveza, ela acompanha os nossos relacionamentos. Como é bom você estar num relacionamento onde as coisas são leves. Que essa leveza nos acompanhe na nossa vida financeira, porque essa é outra coisa também, que quando o negócio está pesado, tira o nosso sono e a gente fica elétrico, porque é muita preocupação, é muito peso, então leveza na vida financeira é uma coisa muito importante. E que nós tenhamos uma experiência religiosa leve. Que esses momentos nossos sejam leves, que a nossa vida com Deus seja leve. João diz algo interessante. João, lá na carta dele, ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Quer dizer que existe um nível de intimidade com Deus, de vivência com Deus, onde os mandamentos de Deus são leves, são tranquilos, não são pesados, não são um parto para acontecer, para a gente fazer. Então esse é o meu desejo, que a vida seja boa, que a vida seja leve. E quando nós olhamos para esse trecho, esse trechinho que nós lemos aqui, eu acredito que é possível nós extrairmos das palavras sábias de Salomão, das palavras sábias da sabedoria de Israel, eu acredito que é possível que a gente extraia daqui 3 dicas para uma vida tranquila, para uma vida leve, para uma vida boa. Você quer ter uma vida boa? Eu acredito que aqui existem 3 dicas. Que se nós as obedecermos, a nossa vida vai ser boa.
E para isso eu gostaria que você se voltasse para o texto mais uma vez e nós vamos ler uma por uma, e elas estão muito claras, muito evidentes. Se você ler mais do texto, mais versículos, você vai encontrar mais dicas. Eu extraí aqui desse texto pequeno por causa do nosso tempo, mas depois você pode ler mais. A primeira das dicas, que já começa no versículo 5, é: confie no Senhor de todo o seu coração. Essa é a primeira dica desse texto que nós lemos. Confie no Senhor de todo o seu coração. E a confiança em Deus é um convite para nós nos entregarmos inteiramente ao Senhor, para nós nos darmos inteiramente a Deus. Confiar em Deus é você depositar nele todas as suas fichas. É você colocar diante do Senhor, entregar ao Senhor toda a sua ansiedade, como o Novo Testamento nos orienta a fazer. Entregar ao Senhor as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, nós podemos entregar ao Senhor. É um convite. Confiar no Senhor de todo o coração é um convite para você se dar completamente ao Senhor. Agora, uma coisa vale muito a pena a gente observar aqui. O convite é para que nós confiemos no Senhor. Confie no Senhor de todo o coração. Não é para nós confiarmos nas coisas que Deus nos proporciona. O convite aqui não é para nós confiarmos no nosso trabalho. Não é para nós confiarmos na força do nosso braço. Não é para nós confiarmos numa situação financeira. Não é para nós confiarmos em um político específico ou em algum tipo de política específica. Não, é para nós confiarmos no Senhor, depositar diante dele a nossa confiança e tudo o que somos. E confiar em Deus não é acreditar que Ele vai fazer tudo o que nós queremos que Ele faça. Confiar em Deus não é ter esse pensamento positivo de pensar assim, não, vai acontecer do jeito que eu quero. Deus vai realizar todas as minhas vontades. Isso não é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é confiar no seu caráter. É confiar em quem Deus é. Eu confio em Deus porque eu sei que Ele é bom. Deus não vai me machucar. Deus não vai me explorar. Ele não vai me manipular. Deus é bom. Eu confio nele por causa do caráter dele. Por isso eu confio. A base da nossa confiança não pode ser o momento, não podem ser as circunstâncias. Não pode variar de acordo com as coisas sobrevêm a nós. Não pode ser assim. A nossa confiança tem que ser firme em quem Deus é. Nós precisamos confiar no Senhor. A base dessa confiança precisa estar sustentada e arraigada no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Isso me relembra uma passagem bíblica que é das mais bonitas e impressionantes do Antigo Testamento. 3 amigos hebreus que foram levados cativos para a Babilônia. Eles, numa terra estranha, com deuses estranhos, o rei Nabucodonosor constrói uma estátua de bronze e todos os habitantes da Babilônia devem se prostrar diante da estátua de bronze. Esses 3 amigos, no momento em que deveriam se prostrar diante da estátua do rei, eles não se prostraram. Era tocada uma música e durante a execução daquela música, todos deveriam se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor. Mas esses 3, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram os nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 não se prostraram. Nabucodonosor mandou chamar eles e falou para eles: eu vou dar mais uma chance para vocês. A música vai tocar de novo e vocês vão ter mais uma chance de se dobrar diante da minha imagem. E se não se dobrarem, não há Deus que pode livrá-los das minhas mãos. E eles disseram: ah, sim. Nessa hora, eles com fé, com confiança em Deus, eles disseram: existe um Deus que pode nos livrar das suas mãos. O Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar das suas mãos. Mas me chama muita atenção o versículo 18 do capítulo 3 de Daniel, quando eles dizem o seguinte:
mas se Ele não livrar, nós não nos prostraremos diante da sua imagem. Olha essa postura e olha essa decisão de fé e olha essa demonstração de confiança. Deus é muito capaz, Nabucodonosor, de nos livrar de seja o que for. Você quer lançar a gente em fornalha de fogo? Pode lançar. Você quer lançar a gente numa água gelada? Pode lançar. Na cova dos leões, onde você quiser. Deus é poderoso para nos livrar de qualquer coisa. Mas se Ele não livrar, nós não nos prostraremos. Porque nós confiamos no Senhor, nós não confiamos no livramento. A nossa confiança, a nossa fé não está depositada no que Deus pode fazer por nós. Nós sabemos quem Ele é e confiamos em quem Ele é. Confiamos no Senhor. E é esse tipo de confiança para a qual o Senhor nos chama. E se nós confiarmos no Senhor, tenho certeza que teremos uma vida sossegada diante de Deus. Mas a segunda dica que o texto nos dá é: não se apoie em seu próprio entendimento. Geralmente quem precisa de apoio é uma pessoa que não está bem. Quando eu não estou bem, eu preciso de apoio, eu preciso de sustentação, eu preciso de algo a que eu possa me apegar, eu preciso de uma muleta, eu preciso de uma segurança. E o sábio está dizendo que nesses momentos, quando nós precisamos de apoio, nesses momentos de maior fragilidade, os momentos mais difíceis da nossa vida, onde nós tendemos a agir conforme a onda que está vindo sobre a gente está sendo afogado por uma onda de problema, de dificuldades, de situações, e nós tendemos a reagir a tudo que está acontecendo, às vezes de forma impensada. Às vezes de uma forma onde nós não levamos em consideração, por exemplo, a nossa confiança no Senhor. E o sábio está dizendo, nesses momentos, desconfie de você mesmo. Essa é a dica de Salomão aqui. Desconfie de você. Você não é tão bom quanto você pensa que é. Você não é tão sábio, você não é tão esperto quanto você pensa que é. Não se apoie em seu próprio entendimento, porque pode ser que essa concepção que você está tendo da realidade, desse problema, dessa situação, pode ser que ela esteja errada. Você já parou para pensar que pode ser que você esteja errado? Que você esteja errada? Que nós não somos donos da razão? Pode ser que eu esteja errado, que eu esteja tendo uma visão de determinada situação e essa visão é míope, essa visão é limitada, eu não estou conseguindo ver todas as coisas e que a minha análise da situação esteja errada? Pode ser. E Salomão está dizendo, não confie em você mesmo. Não confie em você mesma. Pode ser que você esteja errado. Então, se nós quisermos ter uma vida boa, nós precisamos ter esse tipo de percepção, olhando para nós, entendendo que nós podemos estar equivocados. Isso é reconhecer nossas limitações. Você e eu, nós não sabemos de tudo, nós não temos todas as peças do quebra-cabeça. Nós não somos oniscientes, nós não somos Deus e não sabemos de tudo. Nós não temos a visão completa da realidade para afirmar que em tudo nós temos razão. Nós sabemos de tudo. Eu não sei se vocês já conversaram com pessoas que sabem de tudo. É um saco, gente. A pessoa, tudo quanto há, qualquer assunto que você toca, ela sabe de tudo. É muito ruim, e eu confesso para vocês, eu sou... Principalmente, às vezes, quando o assunto é coisa de Bíblia, de teologia, aquela pessoa que sempre tem uma opinião contundente sobre qualquer assunto. Vai falar de qualquer coisa da Bíblia, qualquer coisa relacionada à teologia, ela tem uma opinião forte sobre o assunto. E eu nunca quis me passar por um bonzão entre vocês aqui. Eu sou cheio de falhas e essa é uma das minhas falhas. Às vezes surge um assunto e eu não consigo simplesmente calar a boca. É só calar a boca. É só não opinar. Mas aí eu não aguento, vou lá e opino e entro numa discussão que ou eu nem fui chamado para ela, ou não precisava, se eu parasse, se eu tivesse a frieza para parar e pensar, eu preciso entrar nessa discussão? Não preciso. Aí eu vou e entro sem precisar. Mas eu sou
um viciado em remissão. Estou tentando me controlar nesse aspecto. Porque isso faz mal. Isso é uma coisa que faz mal para nós. A pessoa que sempre ela sempre discorda. Tudo que você fala, ela discorda. Tudo que você pensa está errado. Dá vontade de falar assim, ô Bíblio Sagrado, que isso aí? Você está querendo aparecer para quem? Isso aí é para quem? Então, isso é uma coisa que faz mal para nós mesmos, esse tipo de atitude. E quando nós analisamos, gente, aí eu queria que nós pensássemos assim, quem nós somos? Nós somos filhos, nós somos fruto do iluminismo, nós somos fruto do racionalismo científico, nós temos um pensamento científico. Nós vivemos numa época, num período onde tudo tem que ser comprovado, onde todas as coisas precisam ser mostradas, evidenciadas, então a gente quer comprovar tudo de forma racional. Tudo tem que ter uma explicação racional. E nós somos, então, racionalistas. O que é o racionalismo? É o enaltecimento da razão. Tudo tem que ser racional, você tem que ter razão em tudo. E quando nós olhamos para a Bíblia, e até mesmo para as nossas experiências de vida, o que fica claro? Fica claro que ter razão não é o mais importante. Ter razão não é o que mais importa. Em várias situações, existem várias coisas mais importantes do que ter razão. E eu quero citar uma delas aqui. Pode acontecer de, às vezes, num debate sobre a Bíblia, você ganhe o debate, você tenha melhores argumentos, e ao ganhar o debate, comprovando toda a sua argumentação bíblica, você comprove junto que o Espírito Santo não habita em você. Porque você ganha o debate, você ganha a argumentação, mas de que forma? Magoando as pessoas, falando alto, gritando, impondo o seu ponto de vista sobre os outros. Você ganha a argumentação e comprova que você não tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Ou pelo menos não tem na sua vida o fruto do Espírito. Não tem o desenvolvimento do Espírito Santo na sua vida. E eu queria ler essa passagem, ao invés de só citá-la, que é Gálatas 5, 22, onde se fala do fruto do Espírito Santo. E Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é, e prestem atenção no que é o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, pega essa lista de coisas que caracterizam uma pessoa que tem o Espírito Santo. Isso está mais relacionado, essa lista está mais relacionada a você ganhar uma discussão a qualquer custo, ou ela está mais relacionada a você se calar, a você deixar para lá, a você se abster em algumas situações? Mais uma vez, olha o que é a lista. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas estão alinhadas com ganhar uma discussão, ou isso está mais alinhado com se calar? E quando nós observamos, nós entendemos que o fruto do Espírito tem muito mais a ver com o outro. Vai adiantar eu falar isso? Eu vou magoar alguém falando isso? Então é melhor eu me calar. A forma como eu estou dizendo vai ferir as pessoas? Então eu não vou dizer. Às vezes, você comprova que tem o Espírito Santo de Deus não ganhando a argumentação, mas só ficando calado. E como Deus precisa nos tratar nisso, me tratar nisso. Como diz uma frase aí, uma pergunta, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Você quer ter uma vida boa ou você quer ter razão? Porque as duas coisas realmente parecem ser muito incompatíveis. Mas em terceiro lugar, além de precisarmos confiar no Senhor de todo o nosso coração,
E além de nós não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, porque nós não somos confiáveis, além disso, existe uma outra recomendação. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu fiquei pensando nessa frase, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu li esse texto segunda-feira, que eu estava lendo, e foi aí que surgiu, que eu pensei, não, eu vou falar sobre isso no domingo. E eu comecei a pensar, o que é reconhecer o Senhor? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E aí eu pensei, eu me lembrei, a figura que me veio à mente, na verdade, foi de um filho que se parece muito com o pai. Mais especificamente, eu pensei no Samuel e no Timóteo. Porque quando nós olhamos para o Timóteo, nós reconhecemos o Samuel. Quando um filho se parece muito com o pai, é desse jeito. A gente olha para um, a cara de um é o focinho de outro. A gente olha para um e se lembra do outro. A Débora fez um trabalho muito bom em carregar na barriga dela, mas a aparência é toda do Samuel. Então, nós podemos claramente reconhecer um no outro. Não há margem para dúvida. Não dá para falar que foi fraude. Não dá para desconfiar de nada. Porque a gente enxerga um no outro. É assim. Então eu fico pensando, reconhecer o Senhor nos nossos caminhos é fazer uma viagem para dentro de nós, para dentro da nossa alma e tentar procurar em que lugares da nossa vida está o Senhor, onde nós conseguimos reconhecer o Senhor em nós. O Senhor, Ele está nos caminhos do nosso coração, Ele está nas nossas intenções. É possível que nós percebamos o Senhor, nós conseguimos encontrar Jesus, aspectos de Jesus, na forma como nós vivemos. Onde o Senhor está? O nosso caminho, eu fiquei pensando isso comigo, o meu caminho pode ser confundido com o caminho do Senhor? Quer dizer, eu estou tão alinhado com o Senhor a ponto de que a minha vontade, o meu desejo, o que eu quero, as minhas ambições, elas se parecem com as de Cristo e elas até se confundem, porque eu estou muito alinhado a Ele. Eu me pareço muito com Ele, então as coisas se confundem. Essa é a realidade na minha vida. Essa é a realidade com você. Eu me importo realmente com o que Jesus se importava. Eu valorizo, eu olho com carinho para as pessoas que Jesus olhava quando Ele estava aqui. Eu vejo com os olhos de Jesus, eu enxergo as coisas na dinâmica de Jesus, como Ele enxergava. Eu estou vivendo na direção das pessoas, as quais Jesus também ia na direção delas. Essas coisas eu preciso começar a me perguntar e ver se quem olha para mim tem essa percepção que nós temos do Timóteo e do Samuel. Quem olha para mim pensa, gente, mas o Vinícius é muito parecido com Jesus. Pelo que eu leio aqui na Bíblia, parece muito. É mesmo que ver. Quem vem a essa comunidade, quem nos visita aqui, sai daqui falando, nossa, mas são muito parecidos com Jesus. Viu a forma como eles trataram a gente? Viu o cuidado? Viu o amor? Vocês viram o carinho? Como nós somos recebidos? Viu o afeto? Eles se parecem demais com Jesus. As pessoas saem daqui tendo essa percepção da gente. Nós olhamos para nós olhamos para as nossas veredas, para os nossos caminhos, nós conseguimos reconhecer o Senhor, perceber o Senhor nos nossos caminhos. Em outras palavras, essa terceira dica de Salomão para nós é: faça uma introspecção, faça uma autoanálise e perceba o que tem acontecido dentro de você. Você consegue encontrar o Senhor Jesus aí dentro? Você consegue encontrar o Senhor Jesus nos seus caminhos? Jesus está na forma como você prioriza a obra de Deus, como você trata a obra de Deus. Jesus está na forma como você cria os seus filhos. Ele é perceptível, ele é notório na forma como você lida com o seu casamento. As pessoas que veem os seus relacionamentos conseguem perceber Jesus. Você consegue perceber Jesus nas suas relações.
Você consegue perceber Jesus na forma como você lida com o dinheiro, por exemplo, que às vezes é uma coisa que a gente pensa, não, dinheiro é coisa minha, Deus não tem nada a ver com isso. Jesus pode ser percebido na forma como você lida com a sua situação financeira. Ele pode ser percebido na forma como nós enxergamos e lidamos com o meio ambiente. Jesus precisa ser percebido, Deus precisa ser notado nos nossos caminhos, na nossa vida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A NVT diz assim: busque a vontade dele em tudo que você fizer. Priorize o Senhor em tudo que você fizer. E aí, meus irmãos, aí vai ser inevitável o restante do versículo, porque ele diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Uma vez que Jesus é priorizado em nós, uma vez que nós somos similares a Jesus e que vivemos como Ele, uma vez que o Senhor está entronizado, Ele está centralizado na nossa vida, Ele endireitará os nossos caminhos. Não tente você endireitar os seus caminhos, Ele endireitará os seus caminhos, porque os seus caminhos estão tortos por sua causa. Os meus caminhos estão tortuosos, estão bagunçados, porque eu os fiz assim, minhas decisões. Às vezes em que eu não confiei no Senhor de todo o meu coração. Nas vezes em que eu me apoiei no meu próprio entendimento, eu tornei todos os meus caminhos tortuosos. Por isso que agora o conselho é: reconheça o Senhor nos seus caminhos, priorize Jesus na sua vida e Ele vai endireitar os seus caminhos. As coisas que você já não dá conta, que inclusive foi você que causou, as dificuldades, o que é demais para você, reconheça o Senhor Jesus, encontre Jesus na sua vida e Ele vai endireitar os seus caminhos. É uma consequência natural de termos Jesus na vida. Muitas vezes nós queremos fazer, né? A gente quer dar o nosso jeito, mas o que Ele diz aqui é: deixa comigo, me coloca na sua vida para você ver, eu vou endireitar você. Você acha que não tem mais conserto, você acha que essa área da sua vida está perdida. Eu posso, eu tenho capacidade para resolver isso. Eu consigo entrar aí e trazer solução para esse problema porque eu sou perito em endireitar caminhos tortuosos. Deixa comigo, confia em mim. É para isso que o Senhor nos chama nessa noite. E eu gostaria que nós fizéssemos mais uma oração. E nessa oração você entregasse ao Senhor os seus caminhos, a sua vida, o seu coração. Porque às vezes nessa autoanálise você olhe para dentro de si e pense: ixi, tô achando inveja, achei aqui um cantinho da inveja, achei imoralidade, está ali no canto, achei um pouquinho de ódio que está escondido ali, ressentimento está aqui, mas Jesus mesmo eu não estou conseguindo achar. Coloque isso diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero reconhecer o Senhor, eu quero perceber o Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida e da minha existência. Vamos orar pedindo isso a Ele. Senhor Deus, te bendizemos, te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, porque nós somos falhos, limitados e carentes do seu amor. Que a sua graça nos alcance e que a sua presença esteja conosco para que em tudo façamos a sua vontade. Em tudo percebamos o Senhor conosco e através de nós. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém.